Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre qual terá sido a maior virada na história do tênis. Recentemente eu fiz um vídeo em que eu falo de algumas perguntas, né, de vídeos que eu fiz, cujas perguntas têm novas respostas. E uma das respostas que eu pensei em mudar, né, foi com relação às maiores viradas da história do esporte. Eu tenho um vídeo especial que vai aparecer ao final para vocês, qual foi a maior virada da história dos esportes, em que, revendo o vídeo, de fato eu achei que não ia mudar a resposta, mas é uma partida de tênis, a eleita para nós aqui na maior virada da história do tênis, que me fez, pelo menos, reanalisar o conteúdo daquele vídeo das maiores viradas, né? Certamente hoje ela estaria incluída no top 5 e tirando uma das partidas que eu mencionei do tênis lá, né? Quando eu elenquei as maiores viradas da história dos esportes, eu coloquei viradas em séries, né? Ou seja, de playoffs, em que, né, um time ou um jogador, o que seja, estava ganhando os primeiros jogos e aí houve uma mudança na série, né? Por exemplo, a final do Mundial de Clubes de 1963, em que o Santos é campeão diante do Milan, né? O primeiro jogo acontece lá em San Siro, o Milan vence por 4-2, aí tem um retorno no Maracanã e uma terceira partida no Maraca, então o Santos acabou vencendo, foi uma das maiores viradas. Para dar um exemplo, né? Do Cavaliers diante do Golden State Warriors em 2016, entre outras N viradas. Assista o vídeo lá para entender isso. E lá, nas viradas de jogos, né? Em jogos, eu cito uma partida de tênis que vai ser mencionada para nós aqui, mas ela perdeu o posto de maior virada da história do tênis, na minha visão, e é justamente disso que vai se tratar esse vídeo aqui para nós hoje. Quando eu pensei, então, fazer a maior virada da história do tênis, novamente, pegar e estabelecer critérios, né? Primeiro critério básico aqui é que tem que ser em grandes lances, né? Nota de corte é essa, tem que ser em torneio de grandes lances. A única concessão que eu fiz para dar com menção honrosa foi para eventualmente Copa Davis, né, uma final de Copa Davis. Já vou explicar a dificuldade de colocar um jogo de Copa Davis aqui. Finais de Jogos Olímpicos e finais de Master Cup, ou hoje chamado de ATP Finals. Em outras épocas teve diferentes nomes, né? Que é aquele torneio de final de ano que reúne os melhores ranqueados para fazer. Então, esses aí vão ser nossas menções honrosas, né? Com relação à Copa Davis, por se tratar de uma competição de equipes, né? Ou seja, não é, ainda que num jogo tenha uma grande virada, mas é uma competição de equipes. Então vai depender de como está o placar geral, na melhor de cinco ali, e aquele jogo que eventualmente seja essa grande virada vai aparecer. O segundo critério que eu coloquei é, além de ser em Grand Slam, vai ter que ser em final, né? Porque por mais que nós tenhamos jogos épicos desde as primeiras rodadas nos Grand Slams, naturalmente que o tamanho, né, a tensão, a atração que vai ter para uma final é, sem dúvidas, muitíssimo maior para qualquer outra rodada, né? É difícil que você tenha um torneio de tênis com uma grande comoção mundial, né? Já é mais limitado, é um esporte já mais elitizado nesse sentido, né? É pouca gente que vai ter atração especial por tênis, alguns vão reclamar da duração, né? Que justamente é muito longo, alguns reclamam que é difícil de entender, enfim, várias nuances que o tênis acaba não sendo um esporte popular, né? É um esporte mais nichado, né? Primeiro ponto. E por conta disso, os grandes lãs é que vão trazer a grande atenção. Roland Garros, Wimbledon, Austrália e Estados Unidos são os que vão trazer atenção. E dentro desses torneios, as finais é que vão realmente chamar atenção, que vai ter aquele momento lá de alguém espiar o jogo, ou quando um jogo está se alongando demais, vai começar a ser muito popularmente falado, né, nas redes sociais e vai atrair atenção, né? Então aqui, de novo, não é o maior jogo da história do tênis. A gente já falou sobre isso, sobre os maiores jogos da história do tênis. Temos alguns vídeos especiais sobre alguns dos maiores jogos de todos os tempos.
mas aqui para falar da maior virada. E o terceiro critério, então, tem que ser num Grand Slam, tem que ser numa final. O terceiro critério tem que ser de 2-0 para 3-2. A gente teve jogos absolutamente épicos em que um dado jogador abre 1-0, o outro vira para 2-1 e um 3-2. Ou jogos 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, mas esse mesmo jogador consegue vencer, né? Ou abre 2-1 e consegue uma viradinha para 3-2 ali do outro. Então nós tivemos vários jogos nesse sentido, né? Então, N jogos. Se você pegar a lista das finais de todos os grandes lãs, vai ter vários jogos de 5 sets, muitos jogos de 5 sets, jogos épicos. Mas a gente está procurando aqui um 2-0 para 3-2, que é justamente para dar o ar também, não apenas de grande jogo, de grande dificuldade técnica, mas que a montanha a ser escalada foi maior. Nesse sentido, a final de Wimbledon de 2008, que nós já falamos, um vídeo especial sobre o maior jogo entre Federer e Nadal, né, e que segue, na minha visão, sendo o jogo mais importante, né, da história do tênis, embora tecnicamente foi também Wimbledon 11 anos depois, em que o Djokovic contra o Federer foi o melhor jogo da história do tênis, na minha visão. Mas neste jogo de Wimbledon de 2008, nós também estivemos muito próximo de ter uma virada e que se tivesse sido uma virada, certamente seria a maior virada da história do tênis, né? Naquele jogo, Nadal abriu 2-0, o Federer empatou para 2-2 e o quinto set foi decidido em três avançares de games, né? Quando está 4-4, tem que fechar 6-4. Se fizer 5-5, tem que fechar 7-5. Eles fizeram 5-5, 6-6, 7-7. Daí o Nadal fez 8-7 e quebrou o saque do Federer. Aliás, ele quebra o saque do Federer no 7-7, né? Ele faz 8-7 e ganha o título no saque. Então, se porventura o Federer tivesse vencido, teria sido a maior virada da história do tênis, porque juntaria toda aquela questão, né? Além de ser um jogo de extrema popularidade, né? Para tênis, falando de tênis, é um jogo que teve duas pausas devido à chuva, né? A primeira delas no terceiro set e a outra no quinto set. Então, um jogo que teve muitas nuances. Um jogo que poderia ter... Virou, na verdade, para lá e para cá, né? Ninguém esperava as mudanças que teve, mas o fato é que o jogador que abriu 2-0 foi o mesmo jogador que venceu. Então, isso seria um possível vencedor, para vocês entenderem a dinâmica que nós queremos aqui. Um grande slam, de grande atenção. E um quarto critério, né, seria justamente para nós definirmos o tamanho dos jogadores que estão se enfrentando. Quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de ter que ser dois grandes jogadores, se possível, melhor, né, historicamente, já dois gigantes históricos, mas que a época em que se enfrentaram precisam ser dois grandes, né? E a nossa virada escolhida aqui vai ter isso. Aquela virada escolhida lá no vídeo das maiores viradas da história do tênis também tinha esse ponto. Então vamos lá, nossas duas menções honrosas. As nossas duas menções honrosas vão acontecer no torneio do Finals, né? O famoso torneio do Finals, o ATP Finals, a Masters Cup. O primeiro deles, em 1981, Ivan Lendl contra Vitas Gerulaitis, né? Um jogador que acabou falecendo também alguns anos depois, não me lembro exatamente quando depois, foi um jogador que era um dos ótimos nomes nessa virada 70 para 80, embora não tenha feito frente de fato para os maiores ali, né? Lendl, McEnroe, Borg e o Connors, né? E também o Vilas, embora seja um pouquinho anterior, mas o Vilas ainda fez frente ali, mas eu quero dizer que o Gerulaitis, ele era um dos top 10, top 8, né, dessa fase. Então é um jogo grande, importante. E nesse jogo ele abre 2-0, o Lendl consegue recobrar e vai vencê-lo, né, no quinto set por um 8-6. Então foi um jogo absurdamente grandioso, né, para a época, principalmente. Mas, de novo, é Masters Cup, não é Grand Slam. E a outra menção honrosa também é de uma Masters Cup, Roger Federer
Abriu 2 sets a 0 em 2005, final de 2005. Federer havia vencido 2003, 2004, venceria novamente 2006, 2007 e tornaria a vencer 2010, 2011. Né? Ele tem 6 títulos na Masters Cup, no ATP Finals. O Djokovic recentemente igualou isso, para vocês terem ideia do tamanho que é a dificuldade, né, de você vencer esse torneio tantas vezes. E o Federer poderia ter tido 7 títulos ali se nesse dia ele não tivesse tomado a virada na Albandian. Federer abre 2 a 0 e na Albandian acaba virando por 3 sets a 2 e no quinto set ele venceu, acho que por 7 a 5, salvo engano. Foi 7 a 5, não no tie-break. Então são essas duas menções honrosas, né? Finais de Masters Cup. Lembrando que até 2006, as finais de Masters, né? Seja Master Series, chamada assim à época, hoje é Masters 1000, e o Finals, eles eram decididos em 5 sets. O torneio era jogado em 3 sets, a final era em 5, o que dá, né, um ar mais pesado, né, para um jogo quase que praticamente um jogo de Grand Slam, mas desde 2007 foi abolida essa regra, né, somente é 5 sets, as Copas Davis e os Grand Slams, né. Então vamos lá para o nosso top 6. A gente sempre faz assim. Então, duas menções honrosas, dois que preenchem os critérios, mas vão, por alguns motivos, ficar de fora, e chegamos a 4. Desses 4, 2 são retirados ali por detalhes, e aí a gente faz uma decisão entre os dois principais. Então, os nossos dois escolhidos ali seria top 6, mas que vão ficar de fora no cotejo com os outros 4. São dois jogos bem recentes, vamos colocar assim, né? O US Open de 2020, em meio à pandemia, aquele famoso em que o Djokovic foi suspenso, né? Porque acertou a bolinha na juíza, o que faz parte da regra, pessoal, não é nada. Existe uma narrativa, né, de que o Djokovic ele já tem, né, o recorde de Grand Slam, mas que ele deveria ter muito mais e só foi perseguido por causa da personalidade dele. De fato, a gente pode colocar, né, que os dois Grand Slams que ele não venceu, ou melhor, que ele não participou em 2022, né, devido à questão da vacina, a política ali, embora estivesse claro, né, tanto em Nova York quanto na Austrália, e era sabido isso de antemão, mas nesse 2020 ele foi suspenso porque ele acertou a bolinha na juíza e tal. Parece um exagero para quem olha de fora, né? E também mais um dos motivos para que o tênis não seja um esporte tão popular, mas isso é recorrente desde muito antes e posteriormente a essa situação do jogo. Isso acontece volta e meia, né? Então, quando um atleta não teve a intenção, nem estava olhando, não estava vendo, mas ele acertou e fez o gesto, né? Seja com a raquete, com a bolinha e mesmo que acidentalmente acerte algum juiz de linha ou etc., ele é desclassificado imediatamente. Só não seria desclassificado se porventura, vamos dizer assim, o jogador tivesse sacado, o Djokovic fosse lá para buscar a bola, né? E a bola vai fora e acerta alguém. Naturalmente, nesse caso, não seria desclassificado. Porém, se a bola já não estava em jogo, ele bateu sem querer ou olhou, né, nem pensou muito e acerta alguém, isso é normal. Inclusive o nosso Guga foi desclassificado num jogo Roland Garros de 98, duplas, né? Aquela situação em que você perde um ponto, ele atirou a raquete assim, com raiva, você vê também que ele não estava olhando para ninguém, não queria acertar ninguém, mas acaba acertando na cadeira do juiz, foi eliminado. E entre outros tantos casos parecidos. Tim Hamman, uma vez, acho que em Wimbledon 95 ou 96, por aí, ele tá ali, ele joga a bolinha para cima, assim, né? O lance parado, ele tira a bolinha com força para cima, como eles fazem para jogar para torcida, né? E ela acabou voando e acertando uma das boleiras, umas crianças que eram boleiras. Foi desclassificado dentro de Wimbledon em inglês, então não tem perseguição nenhuma nesse caso, só para deixar claro. Agora, foi nesse torneio em que a final, Dominic Thiem e Alexander Zverev, né? O Zverev abre 2 sets a 0, Thiem vira para 3 a 2.
Foi um grandíssimo jogo, né? Um jogo bem interessante. Dois nomes que eram grandes promessas, mas que continuam sendo promessas. Os dois passando por lesões e outros tipos de problemas, e não aconteceram nenhum dos dois, né? O Tien, ele é vencedor de Grand Slam, mas ele está aí numa fase que você já o considera um jogador que ninguém mais espera muita coisa dele. E o Zverev é aquele que você ainda espera alguma coisa, mas que invariavelmente ele não vai decepcionar, ele vai sempre perder ali, né? Embora ele tenha tido um grande jogo contra o Nadal no Roland Garros 2022, né, que poderia ter acontecido alguma coisa ali, mas foi uma lesão, um acidente, enfim. Então, esse é um dos motivos, né, para que esse jogo não fique no nosso top 4 pelos nomes envolvidos, mas é um jogo absolutamente importante. Repito, um momento de pandemia em que estava atraindo bastante atenção e uma virada 2-0 para 3-2. No ano seguinte, o Djoko vence Roland Garros pela segunda vez, né? Após ter eliminado o Nadal, então uma das grandes campanhas aí do Djokovic. E na final ele começa perdendo 2-0 para o Tsitsipas e acaba obtendo a virada, né? Tanto no caso do Djokovic quanto do Chen, essas vitórias, eles ficam também para fora do top 4, porque o quinto set não foi tão pegado, né? E mais do que isso, também eu vou levar em consideração, tá? Como que foi o terceiro set, para falar dos jogos aí posteriores. Então, o terceiro set, se ele foi mais equilibrado, também é um peso maior, mais um critério para nós colocarmos aí. Então, beleza, chegando para o nosso top 4, né? No nosso top 4, eu vou citar dois jogos que aconteceram também ambos em Roland Garros. Ambos em Roland Garros. Roland Garros, de fato, se você observar, né, ele é o Grand Slam que mais teve essas grandes viradas na história. Praticamente todos que eu estou citando aqui nesse composto, dos 6 principais, 4 em Roland Garros vão ser. Então, ele é o que mais tem essas viradas. Ainda que o Wimbledon, que não vai entrar para nós, né, apenas como uma citação do que poderia ter sido, né, o Wimbledon 2008, ainda que o Wimbledon seja provavelmente o Grand Slam com as finais, né, mais épicas, né, as melhores finais são de Wimbledon. A gente poderia citar 2007, 2008 do Federer e do Nadal, né, naturalmente, o próprio 2009 do Federer com o Rory, Federer e Djokovic 2014 e 2019, Goran Ivanisevic e Rafter em 2001, entre outras, ali nos anos 90, alguns títulos do Sampras, então, e daí puxando para trás, né, os Borg, McEnroe, então vários jogos de 5 sets, vários jogos épicos, vários jogos para a posteridade, mas pensando na virada e sobretudo a virada 2-0 para 3-2, acabou que eu não selecionei nenhum de Wimbledon, né? E Roland Garros foi o que mais teve menções. Então, essas duas menções que chegam para nós ali numa semifinal hipotética, né, e vão acabar sendo cortados. 1999, André Agassi versus Andrei Medvedev. Curiosamente, Medvedev, né? É uma situação, já vou dando a dica aí para aquela vencedora para nós. O Medvedev abre os 2-0 e o Agassi vira, né? Não me lembro agora a sequência que foi, se o Agassi fez 6-4 no terceiro set, mas sei que acabou que ele levou o jogo mais tranquilo. Parece que de repente ele quebrou a cabeça do Medvedev ali. Eu acho que foi 6-4, 6-3, 6-2 ou 6-4, 6-2, 6-3. Eu vou colocar para vocês a correção aqui. Mas de todo modo, esse jogo também é muito importante pelo seguinte, porque ele representou uma das maiores voltas por cima da história do tênis. Fica a dica de outro vídeo nosso aí, um dos vídeos do início do canal, qual foi a maior volta por cima da história dos esportes, né? E a do Agassi é uma das grandes voltas por cima de todos os tempos. Ele, depois de ter atingido o número 1 do mundo e ganhado Grand Slams, né, um jogador muito famoso, um dos mais importantes jogadores da história do tênis, embora eu coloque alguns jogadores como melhores do que ele, né, o Agassi fica para mim ali espremido para entrar no top 10,
mas ele certamente é um dos mais importantes, um dos maiores, um dos mais transcendentes jogadores da história do tênis, né? Tirando Djokovic, Federer e Nadal, ele provavelmente é talvez o maior ícone cultural que o tênis tenha tido, né, nesse pré-Federer, Nadal e Djokovic, acho que foi ele. É um jogador que rompeu padrões, que teve também relacionamentos com pessoas muito famosas e tudo mais. E aí, nesse período, né, 96, 97, ele tem uma queda vertiginosa, depressão, também a questão das drogas. Então, esse retorno dele em 99, ele é um épico absoluto, porque ele fecha o Grand Slam, né? Ele foi ali, desde o Rod Laver, o primeiro jogador a fazer o Career Slam, que é ganhar os 4 Grand Slams, independente de em que ano. Depois o Federer, depois o Nadal primeiro. Aliás, o Federer em 2009, o Nadal já em 2010 e posteriormente o Djokovic, né, venceriam o Career Slam, e o Djoko e o Nadal os únicos a vencerem 2 vezes cada um, né, desde o Rod Laver, e o Djokovic já 3 vezes cada um, né. Então por isso também o Djokovic já alcança esse patamar de maior tenista de todos os tempos. Mas essa vitória então representou muita coisa, né? Foi uma virada no jogo, foi uma virada na vida pessoal do Agassi e representou também um retorno ao número um absolutamente inimaginável. Ele regressaria ao número um do mundo naquele ano. Então, realmente um jogo de muitos significados ali, né? Mas que também vai perder para o nosso vencedor nesse aspecto também. E o outro, a outra menção para Roland Garros, outro que vai ficar na beiradinha, é a final de 2004, uma final argentina, né? Gastón Gaudio contra Guillermo Coria. Aliás, esse Grand Slam de 2004, essa fase, 2003, 4, 5, 6, foi o ápice do tênis argentino em quantidade de jogadores. Para vocês terem ideia, nas quartas de final de Roland Garros de 2004, nós tivemos 4 argentinos. Portanto, de 8 quadrifinalistas, 4 eram argentinos. E na semifinal, dos 4, 3 eram argentinos, o que levou aí uma final argentina, né? Parece que a gente está falando de Libertadores da América, né? Mas não, era um campeonato dos maiores de tênis. Você ter 3 jogadores do mesmo país numa semifinal é um feito raríssimo, e para um país sul-americano é um feito inigualável e irrepetido, né, desde então. Mas enfim, a final, Guillermo Coria e Gastón Gaudio, né? É impressionante também pelo seguinte: o Guillermo Coria abre 2 sets a 0 e ele tem match points no terceiro set. Então o Gastón Gaudio ele consegue uma virada depois de ter match points, ele consegue virar aquele set e ainda vence os últimos 2 sets, sendo que o quinto ele venceu por 8-6, né? 5-5, então vai a 7, 6-6 vai a 8. Ele conseguiu a quebra e a vitória ali. Então, por essa descrição, seria provavelmente top 2, né? Deveria ser top 2, mas é justamente Gastón Gaudio e Guillermo Coria, grandes tenistas, mas não tenistas de carreiras gigantescas, né? Não são nomes gigantes na história. E é por isso que acaba ficando fora, né? E para os 2 primeiros lugares, vamos lá então. Ah, o segundo lugar, para não ter muita surpresa, era justamente o vídeo que eu coloquei lá na época. A época desse vídeo foi em 2020. Qual foi a maior virada da história dos esportes? Eu citei essa virada. Ivan Lendl e John McEnroe. A rigor, continua sendo a maior virada em termos de quem estava jogando, né? Porque o John McEnroe e Ivan Lendl pertencem ao top 10 histórico da história do tênis, né? Eles são 2 dos 10 maiores de todos os tempos. Ambos vencedores de 8 Grand Slams, ambos com muitíssimas vitórias e alguns recordes importantes, todos os dois. Então, no frigir dos ovos, segue sendo, dá para defender essa como a maior virada da história do tênis se nós pegarmos o aspecto de que quem eram os 2 finalistas, né? Nessas que eu citei, você pega Thiem e Zverev, os 2 um pouco mais abaixo, Gastón Gaudio e Guillermo Coria mais abaixo ainda, Djokovic contra Tsitsipas, né? Então há
um gap, né? Tsitsipas ainda não tem Grand Slam. Da mesma forma, André Agassi e Andrei Medvedev, também uma grande distância. Mas nessa aqui você tem dois caras, né, dos maiores da história do tênis. E da mesma forma foi 2-0 e 3-2. O terceiro set acho que foi 6-4, né? Então não teve o terceiro set tão apurado, mas foi bem disputado. E o quinto set terminou 7-5 para o Ivan Lendl. Então foi uma virada realmente absurda. Tanto é que para uma superá-la demorou aí quase 40 anos. Mas aconteceu e foi justamente a final do Australian Open 2022, quando nós fizemos o vídeo qual foi a maior campanha do Big Three nos Grand Slams, né? Eu citei uma de cada um, né? O Federer, Roland Garros 2009, Djokovic, Wimbledon 2019 e do Nadal foi essa também, Australian Open 2022, por tudo que significou para ele próprio, né? Então, ele voltar ali, mas pelo jogo mesmo. O Danilo Medvedev vinha já de um título no Grand Slam de 2021, no US Open, tinha já feito a final do US Open em 2019, tinha perdido para o Djokovic a final da Austrália, não sei se foi 2020 ou 21, acho que foi 20, né? 2020, ele perdeu para o Djokovic. Então, um cara que Australian Open e US Open e a quadradura, de uma forma geral, né? Hard courts. Inclusive, nessa final aqui apareceu, né, essa estatística. Desde 2018, o Medvedev é o jogador que mais tem vitórias e que mais tem títulos em quadras duras, né? Desde 2018. Então, é um grande jogador na quadradura. E o Nadal, ele vinha ali apenas com um dos seus já 20, já tinha, até então, ele já tinha os 20 Grand Slams, né? Mas apenas um no Australian Open. Tinha perdido algumas outras tantas finais ali, né? A final de 2012 para o Djokovic, a final de 2014 para o Wawrinka, 2017 para o Federer e 2019 para o próprio Djokovic. Então, ele conseguir, né, uma nova vitória ali foi um feito extraordinário. E também o Medvedev, um jogador ali top 2, top 3 nos últimos anos. Então, um jogador de altíssimo nível, um grande jogador, a gente ainda vai ouvir falar dele como vencedor de Grand Slams. Mas o mais impressionante é justamente, né, este fato. Daniil Medvedev vence 2-0. No terceiro set, ele já tinha um 3-2 de vantagem, né? O Nadal estava sacando e chega a ficar 40-0 para o Medvedev. Então, o Medvedev teve um triplo breakpoint, já com 2-0. E o Nadal vence este game, vence este set, recobra e consegue a vitória. Não sem um drama final, né? Quando estava lá, eu acho que estava 5-2 para o Nadal, alguma coisa assim. Eu não lembro se era 5-2, mas o Medvedev consegue igualar no 5-5. Então parecia que o Nadal ia fechar, o Medvedev quebra o Nadal, faz o seu saque. Então dá mais aquela sensação de que poderia ter uma virada completamente épica também da parte do Medvedev ali. Chega no 5-5, mas o Nadal consegue vencer por 7-5. Pela duração do jogo também, né? Vai se estendendo, como todo mundo sabe, o Australian Open é jogado eminentemente de madrugada e manhã para o Brasil, né? Para falar de Brasil. E as finais elas começam 6:30 da manhã. E quase já na hora do almoço nós estávamos acompanhando aquilo ali. Então, também por isso, pelo horário, vai atraindo atenção. E foi um jogo, não foi o que mais teve atenção, né? Se a gente comparar as grandes finais de Wimbledon, por exemplo, que eu citei, mas das viradas foi realmente a mais épica. E foi aquela que parecia ter a maior distância, né? Assim como também Roland Garros 2004, que eu citei, que o Coria chegou a ter match points, mas nessa aqui parecia que o jogo estava completamente dominado pelo lado do Medvedev. Foram várias quebras no primeiro, no segundo set. No terceiro, não tinha nenhum indicador, nenhum fator que mostrava que isso pudesse acontecer. E aí a virada do Nadal.
Então, ela não é a maior virada da história dos esportes, porque vai ter vários fatores influindo, e um deles é justamente a repercussão e a influência popular, por isso que acaba que esportes como o futebol e o basquete, né, eles vão ter uma popularidade muito maior, mas na história do tênis, né, foi então a maior campanha dos três, individualmente falando. E também o Nadal teve outros jogos em que ele foi ameaçado, digamos assim, e conseguiu virar, né, pelo que representou para ele, mas das finais de Grand Slam, certamente foi a maior virada de todos os tempos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.